Estão gravando, DC2, hoje é 2 de março, estamos aqui, eu e a professora Maria Paula, e vou fazer um croquis aqui, gente, para mostrar para vocês o seguinte, ó, tá? Digamos que esse aqui seja um plano do quadro, tá? Em que eu tenho aqui um objeto, que é esse aqui, tá? Visto de cima. Estou fazendo com uma caneta aqui para ficar bem descompromissado mesmo, para vocês verem qual é o objetivo aqui dessa história. Vou botar um observador por aqui assim, projeta para cá, projeta para lá, tá? Baixa aqui, linha de horizonte, ponto de fuga, VG, digamos que seja isso aqui, tá? Então eu vou ter uma coisa, né, parecida com isso aqui, ó. Essa VG está aqui na frente, observador olha para lá, isso aqui vocês já sabem, observador olha para lá, maravilha, né? Tá aí o nosso objeto, tá? Desenhado com um plano do quadro que está à frente. O que acontece agora se a gente mudar esse plano do quadro? Porque esse plano do quadro aqui ele pode estar em qualquer lugar, né? A gente só definiu ele na frente para explicar para vocês, num primeiro momento, de uma maneira mais fácil de ser compreendida, né? Porque daí a VG do objeto, que corresponde a essa aresta aqui na vertical, ela forma a perspectiva da frente para o fundo. Se a gente posiciona o plano do quadro atrás do objeto, o que acontece? O que vai mudar? Né? Vai mudar que a nossa VG, na hora da perspectiva, ela vai estar atrás, né? Ela vai estar no fundo do objeto, se a gente pensar nisso tridimensionalmente. Então, a perspectiva, em vez de se formar, digamos, da frente em direção ao fundo, ela vai se formar do fundo em direção ao primeiro plano. Então, vamos fazer um outro croquisinho aqui. Tá? Vou colocar uma outra folha aqui em cima, tá? Para aproveitar o mesmo objeto. E depois a gente compara aqui para ver o que aconteceu. Tá? Agora, olha lá o que eu estou fazendo. O plano do quadro eu estou posicionando lá atrás. Ó, o plano do quadro está lá atrás. Então, a VG não é mais aqui na frente. A VG ela foi parar lá na parte de trás do objeto, de trás em relação ao observador. Então, olhem só o que vai acontecer aqui, gente. O observador vai olhar para aquele ponto, né, e vai olhar para esse ponto aqui, e os pontos vão se projetar no plano do quadro, só que atrás, e não na frente. Mesma coisa os pontos de fuga. Tá? Aqui vai dar um ponto de fuga nesse alinhamento, e o outro ponto de fuga, me ajuda aí, Maria Paula, se está paralelo isso aqui, né? Estou no olhão aqui, mas acho que é mais ou menos isso, né? Deixa eu ver como é que está na tela aí para vocês. Acho que sim, tá? Acho que está bem. Está ótimo, Peter. Então, baixamos esse cara para cá. Nesse caso aqui, tá? Eu vou até pegar uma outra caneta aqui de outra cor, tá? Eu já vou posicionar minha linha do horizonte um pouquinho mais para cima aqui em relação à folha, porque eu já estou antevendo que esse desenho aqui ele vai ficar maior. Né? Por que ele vai ficar maior? Porque a gente está projetando as coisas num plano de quadro que está mais atrás. Então, a perspectiva ela vai se alargar um pouco em relação a quando a gente projeta no plano do quadro na frente, porque o plano de projeção ele está mais no fundo. Tá? Então, olha aqui o que eu vou fazer. Ó. Vou puxar aqui a VG. Tá? Vou puxar aqui a VG. Essa VG vai estar aqui atrás. Tá? Então, vejam, eu vou fazer uma rápida comparação aqui para a gente, né, não se perder. Tá? Essa altura de VG aqui, tá, que corresponde a essa aresta aqui do objeto, que a gente está convencionando aí que são 3 unidades, continua valendo as mesmas 3 unidades. Mesma altura aqui. Ó. Só que agora, essa perspectiva aqui, ela vai se formar do fundo para frente. Então, eu vou vir aqui desse ponto de fuga, tá, que é paralelo a essa linha, e vou encontrar aquela face lá. Ó. Então, olha aqui. Ó. Veio para cá e para cá. Então, aqui eu estou encontrando aquela face que está lá atrás, partindo dessa VG aqui. Até onde vai essa face? O observador olha, a linha desce, encontramos aqui essa aresta. Tá? Para ninguém se perder, eu vou botar o número 1 aqui e o número 2 aqui. Isso aqui é o 1, isso aqui é o 2. Tá? Por favor, ninguém coloque esses números nos seus desenhos, né? Porque começa a dar uma cara de
de desenho técnico, geometria descritiva. Isso aqui é apenas para, né, fins didáticos aí. Desse ponto de fuga aqui, que é paralelo a essa face menor, ó, né, a fuga paralela a essa face menor, eu vou puxar isso aqui agora para cá. E também para cá. E já vou aproveitar e levar lá para aquela outra face. E aquela outra lá adiante, né? Então, essa outra face lá atrás, que sai da VG, ó, é esse outro elemento que está aqui. Até onde? O observador olhou, né, bateu aqui, desceu, né, vai vir parar mais ou menos aqui assim. Então, vejam, né, isso aqui é como se eu estivesse enxergando, ó, essas duas faces aqui, que poderiam ser, sei lá, duas paredes de uma sala, de um dormitório, de um espaço qualquer, né, que a gente está enxergando isso como se estivesse vendo por dentro, né, porque eu comecei a montar a partir daquela aresta lá. E a complementação desse desenho agora, né, puxa aqui do ponto de fuga, né, a gente vai trazer isso aqui, sei lá, até essa posição aqui, leva isso aqui para cá, né? E essas coisas, a princípio, tem que se encontrar no lugar certo aqui. Ó, a gente dá uma ajeitada, né, Maria Paula? Como a gente sempre diz, sim, né? Para fazer fechar. Ó. E temos aqui essa outra perspectiva. Tá? Tá aqui a linha do horizonte. Né? Vamos botar umas pessoas aqui assim e tal. Né? Aquela coisa que vocês já conhecem. Então, o que mudou aqui? Ó? Olha só. A mesma perspectiva com o plano do quadro na frente e com o plano do quadro atrás. Olhem a diferença de tamanho, né, do resultado desses dois objetos em 3D. Né? Eu não sei dizer assim, mas deve ter ficado pelo menos com o dobro, né, do tamanho, gerando uma perspectiva bem mais legal, assim, em termos de representação final. Então, a gente primeiro mostrou, né, estamos trabalhando até aqui com o plano do quadro na frente, então hoje vamos ver essa questão do plano do quadro no fundo, né, para a gente poder ter essa perspectiva aqui realmente bem maior, né, do que o que vocês estão acostumados, já que a VG, ó, ela está lá atrás, né, isso aqui, se a gente imaginar esse objeto aqui em wireframe, essa VG aqui, ela está lá no fundo, certo? E retomando então, né, gente, vamos lá, eu vou marcar aqui a posição desse objeto, tá? Esse objeto agora ele tem a proporção, ó, de 2 quadrados, tá? Quando visto, né, na vista superior, tá? Proporção de 2 quadrados, a gente vai imaginar que isso aqui mede 3 por 6 e vai ter uma altura igual a 3, tá? Que é o que está lá no enunciado, inclusive, do Miro, ali na coluna do exercício, né, da data de hoje. Vou fazer primeiro o desenho, né, desse cara com o plano do quadro aqui na frente, só para dirimir qualquer dúvida aí. Tá? Vou posicionar o observador, né, a uma distância de cerca de 9 unidades, aí, então é tipo 3, 6, 9. E aqui uma outra pequena novidade para vocês. Tá? O observador ele não precisa estar alinhado com a VG. A gente tem trabalhado assim por uma questão de simplificação, né, do desenho, mas o observador ele pode estar olhando para esse objeto em qualquer lugar. Tá? Isso não muda nada. Na verdade, o que muda é a posição dos pontos de fuga. Então, eu vou botar esse cara um pouquinho mais para o lado aqui, só para a gente variar um pouquinho, né, a posição dele aqui. E ele vai estar aqui a cerca de, né, 3, 6, 9 unidades de distância. Então, está aqui o observador. Vamos lançar isso aqui paralelo para pegar um ponto de fuga lá. E vamos lançar isso aqui paralelo para pegar um outro ponto de fuga por aqui assim. Então, tá aí o esquema básico, né? Vamos descer isso aqui agora. Vamos descer isso aqui agora. Posso marcar aqui uma linha de terra, tá? Bem fraquinha, tá? Lembrando que a linha de terra, ela praticamente desaparece depois do desenho pronto. Dessa linha de terra aqui, né? Vamos pegar aqui a VG do cara aqui, ó, a VG do objeto. Aqui é a VG, batendo no plano do quadro. VG vai ter os mesmos 3 de altura.
Linha do horizonte, 1,80 m. Metade é 1,50 m, mais um tantinho ali. Ah, professor, tu fez a olho? Sim, fiz a olho. Tá? Então, estou indo por proporção aqui, né? Pegando aqui o que seria, né, essa altura aí de aproximadamente 1,70 m, 1,80 m, 1,77 m, 1,78 m. Não interessa muito, tá? O que interessa é ficar na altura correspondente a uma pessoa. Aqui vamos ter um ponto de fuga, aqui vamos ter outro ponto de fuga. Tá? Então, marcando aqui essa VG, esse desenho vai ficar pequenininho, claro, né? Porque o plano do quadro está na frente, como a gente tem feito até agora. Isso aqui puxa para cá, isso aqui puxa para lá. Eu desloquei um pouco o observador para a esquerda, tá, gente? Até para vocês verem o seguinte, ó. De onde está esse cara aqui, né? Vamos desenhar a cabecinha aquela, né? Cabecinha meio carequinha aqui. De onde está esse cara aqui, ó? Ele olha para essa face, olhem como essa face vai ficar acumulada para ele, ó, né? Porque ele se deslocou mais para a esquerda, ele veio um pouquinho mais para cá. Então, essa face aqui, ele vai ver ela super acumulada aqui, ó. Ela fica bem estreitinha aqui na perspectiva, né? Em compensação, essa outra aqui, ele está olhando ela, né, super bem, né? É como se a gente quisesse, nessa perspectiva, privilegiar essa fachada aqui, né? Do que poderia ser uma edificação, né? Ou um objeto qualquer. Então, o observador olhou lá, desceu aqui, cá está, né? O nosso objeto. Então, está aqui ele, né? A linha do horizonte é isso aqui, e qualquer calunga que a gente puser aqui, né? Vai ficar tranquilamente ancorado nessa linha de horizonte aqui, né? Então, esse é o esquema com o plano do quadro colocado aqui na frente. Tá? Não vou dar maiores acabamentos no desenho aqui para a gente poder passar para o próximo. Tá? O próximo desenho, o que vai acontecer aqui agora? Vamos usar o mesmo objeto, só que agora o plano do quadro vai ficar lá atrás. Tá? Então, vou desenhar aqui esse objeto que tem a proporção de 2 quadrados. O plano do quadro, desta vez, ó, ele está lá no fundo, tocando naquele ponto ali que eu vou considerar como a VG. Tá? Aquele pontinho ali vai ser a VG. Vamos baixar aqui uma distância, né, para o observador. Né? Deixa eu pegar aqui mais ou menos em escala. Né? Se isso aqui vale 13, isso aqui vale 9. Tá? Então, é mais ou menos por aqui a distância que a gente definiu. Então, esse observador aqui, tá? Agora eu vou deixar ele alinhado com essa aresta aqui, com esse vértice aqui. Tá? Vamos levar essa linha aqui paralela ao objeto até bater lá naquele cantinho. Tá? Parece que deu tudo certo, né? Mas é claro que antes da aula eu dei uma conferida aqui no tamanho da folha e tal, para fazer o ponto de fuga cair dentro da folha. Se o ponto de fuga tivesse caído fora da folha, é só emendar um pedacinho de papel aqui e buscar, ou, eventualmente, o ponto de fuga lá fora e depois descarta essa folha aqui. Tá? Também não tem problema algum em fazer isso. Então, vamos levar isso aqui agora paralelo aqui assim, né? Chegamos lá no plano do quadro. Então, já deu uma diferença importante aqui, né, gente? Comparando com o desenho anterior, ó, ponto de fuga, né? Olha como aqui eles, né, pararam muito antes e lá eles foram muito além, né, em função do plano do quadro estar mais para trás. Vamos descer isso aqui agora. Vou marcar aqui uma linha de terra, né, que também é uma linha de terra que tende a desaparecer, né, pela própria hierarquia do desenho depois. Né? Essa altura de 3 aqui na VG vai ser uma coisa que vai ficar mais ou menos por aqui assim. Metade mais um pouco. Né? Então, a linha de horizonte, ela é algo que está nesta altura aqui. Também está bem fraquinho. E agora, né, quem é que tinha, era a Isabela, né, que tinha comentado, né, sobre aquela ideia, assim, de ter que abstrair, né, o fato de que agora
não é um vidro na frente, é um plano que está lá atrás. Então, vamos pensar assim, ó, Isabela e turma, né? Essa aresta que eu estou vendo aqui, né? Até aqui foi bom porque eu desenhei errado, essa aresta não é aqui, né? É aqui, né? Essa aresta é aqui, tá? Porque a VG está aqui, tá? Vou até apagar isso aqui para não dar confusão. Acontece. Tá? Acontece, professor no piloto automático aqui. Essa aresta aqui, tá? Que está lá atrás, ó, ela vai dar origem a essa face aqui, que está paralela a essa fuga, e vai dar origem a essa face aqui, que está paralela a essa fuga. Né? Então, vai sair uma para cá, que é essa aqui, vai sair outra para cá, que é aquela lá. Então, vamos lá. Né? Ponto de fuga, um está aqui, o outro está aqui. Vamos levar desse ponto de fuga aqui, ó, passando, né, por aquela aresta. E desse ponto de fuga aqui, ó, passando por aquela aresta. Né? O professor Baima gosta de fazer um esquema assim, ó, ele bota o esquadro, né, aqui assim, ó, e só usa, né, para marcar uns pedacinhos de linha, assim, vocês já devem ter visto isso. E aí ele usa, né, esses pedacinhos de linha para garantir o alinhamento da perspectiva. Né? Muito bem. Essa face aqui que partiu da VG, o observador olha para esse pontinho aqui, ó, esse pontinho está lá adiante, projetou no plano do quadro lá no fundo, e aí vai descer, e achamos essa face aqui, que é aquela face lá de trás. Mesma coisa aqui, ó, o observador olhou para aquele ponto lá, projetou no plano do quadro, e vai descer aqui, até chegar nessa face. Então, aqui, ó, o que a gente tem, né, são duas paredes, digamos. Estou vendo um espaço por dentro. Né? A gente pode imaginar que isso aqui são duas paredes, como se fosse essa aqui e essa outra. Né? Se não tivesse, né, essa parte da frente aqui, eu estou vendo somente aquele L, né, que são essas duas que estão colocadas aqui. Então, essa é a ideia, né, de tentar enxergar esse objeto como um wireframe, né, como um objeto de arame, né, transparente, onde a gente vai montando essa estrutura. O que vai acontecer agora? Essa aresta aqui corresponde, né, na vista superior, a esse pontinho aqui. Então, ela vai projetar uma outra que está aqui, que é paralela àquela lá, vem daquela fuga. Né, paralelo aqui, vem daquela fuga. Então, vamos puxar aqui, ó, dessa fuga. Vamos levar essa linha aqui, passa por aquele ponto. Depois essa outra passa por este ponto aqui. Desse ponto de fuga aqui, ó, vai passar por aqui. Porque agora eu estou nessa outra face. E vai passar por aqui também. E aí tem que se encontrar, né, nesse ponto, onde, como é um croquis, eu vou dar uma ajeitada aqui, né? Ó, para forçar um pouquinho. Então, gente, está aí o objeto, né? Pensado aqui, né, como um objeto de arame, né? Um objeto totalmente transparente, mas que, né, aos poucos a gente pode começar, né, sei lá, se eu já der um certo preenchimento aqui para essa face, né? E com a própria hierarquia do traçado aqui, aquelas linhas lá de trás tendem a desaparecer, né, em relação a esse desenho, né, como um todo. Então, vamos botar mais uns cidadãos aqui assim, né, mais alguém que está aqui, alguém que está lá adiante e tal. E comparando aqui, né, os dois desenhos, ó, vejam que essa perspectiva aqui tem as mesmas características dessa menor, mas fica com um tamanho muito maior, já que as linhas estão se projetando num plano que está mais afastado. Então, essa, né, é a comparação, assim, entre desenhar com o plano do quadro na frente do objeto e com o plano do quadro atrás do objeto.